Bom, então a gente tinha parado ao ver ali como é que a gente deduzia o grupo de Lie, né, no espaço bidimensional, e a gente viu que tem os geradores extras, né, no caso bidimensional só tem uma rotação possível, né, só existe um plano num espaço bidimensional, que é o próprio espaço bidimensional, e a gente deduziu aqui o grupo, né, então a gente viu que, por exemplo, se eu calculasse o computador de x com LZ, eu ia encontrar aqui menos IH cortado Y. Certo? Se eu faço a mesma coisa com Y, eu vou encontrar aqui o X. Vocês podem, para ter uma noção mnemônica de como você lembra disso aqui, vocês podem pensar que isso aqui vem da quantização, né? Quando a gente promove os parênteses de Poisson para computadores, a gente ganha um fator de IH cortado. E o que está acontecendo aqui é o seguinte: uma rotação, ela tem um caso especial quando você faz uma rotação de 90 graus. Né? Então, você tem uma matriz que é assim, né? Digamos a rotação em torno de LZ, a gente tinha visto que era cosseno θ, menos seno θ. Esse menos aqui, se você for prestar atenção, você vai ver que é para você ter uma rotação horária. Né? E quando você faz uma rotação de 90 graus, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar menos 1 e 1. O que significa o quê? Que o x vai ser elevado ao quê? Ou seja, se eu tiver aqui x, y, z, z, claro que não mexe, porque você está girando em torno do eixo z, o que vai acontecer? Esse cara tem um menos em cima, significa que o y vai aparecer aqui com sinal de menos. Tá certo? Então, só uma maneira simples de você lembrar é o seguinte: o gerador, geralmente, quando você está trabalhando com rotações, ele tem o mesmo efeito da rotação de 90 graus. Certo? Então é isso. O x vai menos y, e aqui que vai ter o 1, né? Quando eu botar 90 graus aqui é 0, 0, 1, menos 1 e 1. Então esse cara aqui fica x. Tá certo? Se você olhar para cá, é o que está acontecendo. Esse é o gerador de rotação em torno do LZ, que a gente construiu para que ele seja, para que ele gere rotações no sentido horário, tá certo? Então o x vai em menos y e o y vai em x, tá certo? E aí você não precisa mais de muita coisa, porque você vai lembrar que o px é uma coordenada, né? É uma componente na direção x, assim como o x chapéu. Então, quando você fizer essa rotação aqui, você já sabe de cara que isso aqui vai ser menos IH cortado PY. Tá certo? E é muito importante, pessoal, vocês perceberem o que está acontecendo aqui. Esses caras são operadores que atuam num certo espaço de Hilbert complicado. Vocês podem pensar como uma matriz infinita, um negócio complicado, né? Mas, por alguma razão não, por construção, por mais que esses caras aqui sejam matrizes e transformações lineares extremamente complicadas, quando você aplicar o comutador, ele vai simplesmente você pode expressar ele em termos de um novo operador que faz parte da própria álgebra, tá certo? Então, e tem um padrão, né? Você vê que o px e o py, que você pode pensar como componentes de um vetor, estão tendo o comportamento que os componentes de um vetor tradicional têm quando você faz rotações de 90 graus, tá certo? Isso vai servir para a gente, porque a gente vai definir mais para frente uma coisa chamada tensores esféricos, né, e tensores operatoriais, ou operadores tensoriais. Tá certo? Então aqui continua a mesma coisa, ZH cortado, PX. Ok? Então foi mais ou menos o que a gente viu até o fim da aula passada. Outra coisa que eu vou deixar como exercício para vocês é o seguinte. Cadê você? Não fiz essa dedução. Ah, tá aqui. Então, você tem aqui LZ, a gente viu que tinha que ser, quando a gente procura uma representação
na versão ativa, né? Isso aqui é a versão passiva. Na versão ativa a gente deduziu que isso aqui é xpy menos ypx. Tá certo? Outro mnemônico bom aqui é o seguinte, para todos os geradores, exceto o y, é sempre assim, né? É do menor para o maior. Então, se aqui é 1 e aqui é 2, então vai aparecer esse cara aqui primeiro, para você lembrar que é xpy e não y prx primeiro, com sinal de menos, né? E aí a gente vai ver os outros daqui a pouquinho. Ok. Bom, agora veja, pessoal, a gente calculou o nosso operador infinitesimal, né? Então, esse aqui é o operador unitário associado à rotação que a gente está interessado. E nós vimos aqui que esse cara vai ser dado por identidade menos i epsilon z lz sobre h cortado, certo? Então tá tudo bonitinho aqui, enquanto isso aqui for infinitesimal, né? Então eu posso botar só para lembrar que esse cara aqui vai ser uma rotação em torno do eixo z com esse parâmetro epsilon z aqui. Então vou botar aqui o E3, só para lembrar que é uma rotação em torno desse eixo aqui, certo? Bom, mas aí aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente tem uma rotação finita que a gente pode partir em uma sequência de rotações infinitesimais, né? Você pode pensar o seguinte, eu tenho esse operador aqui que eu não conheço ainda, que é a rotação, eu vou botar um θz, só para diferenciar do epsilon como infinitesimal. Mesma coisa, ele está aqui em uma rotação em torno do eixo 3, né? Só que eu posso escrever ele, eu posso fazer aquela mesma brincadeira que a gente viu ali no caso do operador de translação. Eu posso escrever ele como sendo esse cara aqui. Não, deixa eu fazer devagarzinho. Posso fazer o seguinte, eu posso dizer que esse cara é esse aqui, ó. R, θz sobre n, epsilon 3, E3 elevado a n. Certo? Por que eu posso fazer isso aqui? Porque, por mais que eu esteja trabalhando com uma rotação, esse grupo ainda é um grupo aditivo. Se eu faço uma rotação de θ e depois uma rotação de φ, é a mesma coisa de fazer uma rotação única de θ mais φ. Certo? Vocês podem deduzir usando senos e cossenos, vocês vão ver que vai dar a combinação lá das funções trigonométricas, e vocês vão ver que duas rotações em torno do mesmo eixo é igual a uma única rotação em torno daquele mesmo eixo, com seus ângulos somados. Certo? Então, isso nos permite fazer, então, que θ seja uma sequência de n rotações de θz sobre n, certo? Bom, não tem nada que nos impeça de escolher o n tão grande quanto a gente queira, então, independente do valor de θ, eu sempre vou encontrar um n de forma que esse valor fique muito pequeno, certo? Só que a gente já sabe a resposta desse problema. Novamente, o que acontece é isso aqui. Esse cara, quando é muito pequeno, eu posso usar aproximação linear. Esse cara aqui, θz sobre n, é o que está fazendo o meu papel do epsilon z aqui, tá certo? Eu tenho Lz, eu tenho h cortado, tá certo? E n. E novamente, vocês podem, né, fazer aquela continha que eu pedi para vocês, e vocês vão ver que no limite de n indo para infinito, isso aqui é exponencial. Isso aqui vai ser exponencial de menos i θz Lz sobre h cortado. Certo? Então vocês veem que aquilo que estava aparecendo no grupo de translação não é nada de especial. Na verdade, o que é de especial aqui é que quando o grupo é aditivo, você tem essa brincadeira que você pode fazer aqui de particionar uma translação finita em uma sequência de infinitas translações infinitesimais, ou rotações, no caso, infinitesimais. Usando esse truque, você chega no que a gente chama de mapa exponencial, certo? Ou seja, a diferença entre a álgebra, que é aquela álgebra de Lie, né? Isso aqui é uma álgebra de Lie, eu não introduzi formalmente, mas uma álgebra com comutadores é uma álgebra de Lie, assim, muito grosso modo. E você, tirando o exponencial da álgebra, você chega nos elementos do grupo, certo? E aí o que eu quero que vocês façam é o seguinte, vocês sabem que na representação das funções de onda, esse cara aqui vai ser x de dy, né? Tem o menos i, isso, x
menos IH cortado mais Y menos Y D dx. Tá certo? Aí vocês vão fazer uma conta simples, vocês vão falar o seguinte, x é igual a R cosseno θ, eu acho que eu usei φ aqui, e y é igual a R seno φ. Isso aqui é um operador diferencial, que está na base x e y, você pode modificar esse operador para ele ficar na base R e φ. Né? Façam essas contas, é um problema simples né? Você pega essa expressão para x, coloca aqui, e a derivada d dy, você faz aquela brincadeira de sempre, né? Isso aqui vai ser d θ dy, d θ mais dr dy dr. Tem inúmeras formas de fazer essa conta aqui, algumas mais fáceis, algumas mais difíceis, mas vocês façam essa conta aqui, substitui lá e você vai ver que o seu LZ vai ser igual a menos I H cortado D φ. Certo? Mas isso a gente já esperava, né? Por que a gente esperava isso aqui? Deixa eu ver só se eu acertei o sinal. Isso. Por que a gente esperava isso aqui? Que esse resultado aqui? Porque o LZ transforma só x e y em só uma função de φ. Do ponto de vista prático, está associado a isso, mas do ponto de vista geométrico, físico, você pode pensar que uma função x e y pode muito bem ser escrita como uma função de r θ, certo? De r φ, certo? Essa aqui é uma função de onda. Se eu giro minha função de onda, o que é girar a função de onda? É dizer o seguinte, ó, minha função de onda, ela tem um valor aqui, ela tem um valor aqui, né? Ela tem um valor aqui. Se eu faço um giro, esse mesmo valor aqui, depende se eu girei horário ou anti-horário, mas esse valor vai ser encontrado aqui. Esse vai ser encontrado aqui, esse vai ser encontrado aqui. Mas como é que eu implemento isso na função? Eu somo uma constante aqui, certo? Então, girar a função de onda é a mesma coisa que somar aqui, por isso que é um grupo aditivo, porque eu estou somando nesse ângulo aqui. E quando eu expresso dessa forma, fica claro, porque se eu calculo agora esse mapa exponencial aqui, expando esse cara em potências de θ, com todas as potências, isso aqui vai dar a série de Taylor dessa função aqui, se eu somar no meu φ um certo parâmetro θz, tá certo? Então é a mesma coisa que a gente tinha visto antes, só que em vez de a gente estar transladando no espaço, você pode pensar que a gente está transladando no espaço do ângulo. É uma translação novamente, mas é uma translação em outra variável, tá certo? Por isso que esses grupos são muito parecidos, porque fundamentalmente, escolhendo um sistema de coordenadas como é que se diz, natural para ele, você acaba com um tipo de translação novamente, certo? Isso aqui está claro? Ok. Façam essa continha aqui, tá? É o tipo de exercício que é bom fazer pelo menos uma vez na vida. Bom, agora a gente pode fazer a interpretação física desse negócio aqui e partir para o caso mais complicado, certo? Então, o que acontece aqui, pessoal, quando a gente tem o seguinte, eu aplico aqui essa minha rotação incorporada com o operador unitário, na minha newtoniana, e lembra que a minha newtoniana agora é bidimensional, ela depende de x, y, px, py. A gente já fez contas desse tipo aqui diversas vezes, a gente viu que a gente pode pensar na expansão desse cara em termos de uma série de Taylor com polinômios nos operadores, e para cada polinômio no operador eu posso sempre colocar um U, o DAG, que são operadores unitários. Então, isso aqui fica sendo, né, esse cara aqui fica igual a H U. Aí eu vou só escrever só U para não perder tanto tempo.
certo? Então, o que acontece aqui, pessoal, quando esse cara é igual ao próprio H? A própria newtoniana original. É que independente da direção do seu sistema, a evolução temporal é a mesma. Ou seja, seu problema tem simetria de rotação no plano, certo? E o que acontece quando um sistema tem simetria de rotação no plano? Nada me impede de pegar essa expressão aqui, ó, e expandir esse cara, tá certo? Se eu expandir esse cara em primeira ordem, o que eu vou encontrar? I, H cortado, LZ, H igual a zero. Certo? E o que isso diz pra gente? Quando a gente tem um operador autoadjunto que comuta com a newtoniana, o que a gente sabe sobre ele? Né? Quando isso aqui é verdade. Esse cara é conservado, né? Mas do jeito da mecânica quântica, né? Não é mais como mecânica clássica, que uma coisa ser conservada é eu medir num momento, se eu medir de novo, eu sempre medir a mesma coisa. Aqui não. Aqui a probabilidade é conservada, tá certo? Mas mais que isso, a gente pode usar o fato de que eu tenho dois operadores que comutam para construir uma base comum. Ou seja, eu posso encontrar uma base para esse cara, né? Um cat aqui. Esse cara vai me dar um certo alto valor M, tá certo? Eu posso pegar uma base, digamos, para a parte radial, então eu vou chamar aqui eu vou ter uma base, depende muito do que eu quero fazer, mas vamos dizer que eu tenho um operador aqui que seria o operador raio, que é um pouco mais chatinho de definir esse operador, porque ele vai envolver raiz quadrada aqui da soma desses operadores, tá certo? Mas você pode fazer isso aqui sim. Ok? E você pode procurar uma base produto tensorial agora, né? Que foi aquilo que a gente viu lá no comecinho desse curso. A gente pode pegar uma base para escrever psi, pegar um psi particular aqui e posso simplesmente escrever que esse psi zero aqui vai ser, por exemplo, R tensor M. Na verdade, a gente vai ver que essa base R aqui geralmente não é muito conveniente, tá certo? Mas a gente sabe que esse operador comuta com esse operador aqui, porque esse operador aqui ele não gira, né? Ele é um escalar que a gente construiu com x, né? Você sabe que se eu pegar x quadrado mais y quadrado aqui, isso aqui me dá r quadrado. Naturalmente, x quadrado mais y quadrado se conserva quando eu faço giros, né? Basicamente é assim que a gente define o grupo de rotação. Então esses dois operadores comutam e a gente consegue construir uma base simultânea para esses dois caras aqui, talvez para usar essa base para procurar soluções da newtoniana. Em geral vai ser mais conveniente encontrar uma base que diagonaliza simultaneamente H e L, tá certo? Mas aqui eu só quis dar um exemplo um pouco diferente. Bom, então a gente sabe que esse cara, né, esse valor M aqui é o valor que se conserva quando o sistema é invariante por rotação. Então, naturalmente, esse cara aqui tem a mesma interpretação do momento angular, tá certo? E a gente já meio que sabia disso pela própria expressão dele, certo? Mas, novamente, a gente aqui tem uma ênfase diferente na dedução desses operadores. A nossa ênfase é o que são as possíveis transformações que o sistema pode sofrer no espaço que eu estou considerando que ele está presente, né? E a partir dali a gente descobre como a gente implementa essas rotações, tanto no ponto de vista dos estados clássicos, mas como nos estados quânticos, e a gente usa essa informação para extrair os grupos de transformação, e dos grupos de transformação a gente extrai as álgebras de Lie. E é nas álgebras de Lie que a gente encontra os operadores autoadjuntos que são conservados, caso aquela transformação gerada por ele seja uma simetria do sistema, tá certo? Então, o caminho é sempre esse. Daqui para frente, vocês podem pensar que tudo é feito assim. Eu tenho as transformações possíveis, as transformações formam um grupo, do grupo sai a álgebra, da álgebra saem os operadores autoadjuntos que estão associados aos operadores autoadjuntos que vão ser os observáveis, certo? X e P. P já é
Não, P é momento. P é momento linear. Px é momento linear. Sim, mas... E aí x e P é momento angular. Sim. Tá, isso. E aí, com a coordenada já... Tipo assim, mas você precisaria de um termo medindo o valor de posição, no caso, na dimensão. Você diz aqui? É porque isso aqui é 1 sobre distância e distância. Então isso aqui é adimensional. Isso é adimensional e aqui já tem um angular. Isso. A derivada tem unidade. Né? Assim. Beleza. Bom, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos deduzir, é um truque, não um truque, né? É um método bem genérico para você descobrir a álgebra direto do grupo. Tá certo? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, o grupo vocês podem pensar como uma coisa abstrata que é, bem ou mal, uma tabela de multiplicação. A gente diz como que um elemento do grupo se multiplica por outro e dá um terceiro, certo? Ainda elemento do próprio grupo. Em posse desse conhecimento, eu posso deduzir a álgebra do grupo, certo? E é isso que a gente vai ver aqui, como que a gente faz isso de forma geral, certo? Então veja, a álgebra do grupo, ela tem a ver com comutador. E o comutador só vai aparecer quando você tiver produtos do gerador. Só que o gerador ele aparece geralmente numa expressão que você expandiu em primeira ordem. Para eu ter produtos dele, eu preciso ter expandido aquela mesma coisa em segunda ordem. Então é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que montar uma expressão que vai envolver polinômios quadráticos dos geradores e calcular explicitamente esses polinômios quadráticos e encontrar, a partir daí, os comutadores, certo? Maravilha. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu quero saber agora as relações entre T, Epsilon, certo? E o meu U. Deixa eu já fazer de primeira ordem aqui. Ok? A gente sabe que esse cara aqui, né, a gente viu isso lá no comecinho, vai ficar exponencial de menos IH cortado, epsilon escalar P dividido por H cortado, certo? E a gente sabe que esse cara aqui epsilon Z E3 vai ser exponencial de menos IH cortado, epsilon Z sobre H cortado. Cortado aqui, né? Ok? E eu quero saber como é que é a álgebra dessas transformações, ou seja, como que elas se compõem, né? Aqui a gente começa a ver que a coisa não é mais tão trivial, justamente porque, como estava escrito aqui anteriormente, a gente não está mais no caso do grupo abeliano. Então, na hora que a gente fizer o produto desses caras aqui, né, como o LZ não comuta com P, então a gente não tem que o produto dessa exponencial por essa exponencial é a exponencial da soma desses caras. Fica uma coisa extremamente mais complicada, certo? Então a gente perde totalmente a esperança de conseguir fazer isso aqui analiticamente, né, fazer o produto desses caras analiticamente, mas o produto desse cara na álgebra é o parente de Lie, né, é o comutador desses operadores. Então vamos lá. Qual é o truque aqui? A gente vai encontrar agora a tabela do grupo, tá? E a maneira mais fácil de encontrar a tabela de multiplicação do grupo é pensar nas transformações dos estados clássicos, certo? Porque, lembra que eu falei para vocês, o grupo é o grupo, é a tabela de multiplicação. Mas eu posso pensar em qualquer implementação do grupo. Eu posso pensar nele como uma transformação de estados clássicos, eu posso pensar com transformações de estados quânticos, tanto faz. Porque a tabela é sempre a mesma. É como o grupo se compõe, certo? Como que um elemento do grupo se compõe com o outro. Se aquilo ali vai atuar num vetor de estado ou vai atuar num estado clássico, é irrelevante para a gente, tá certo? Então, a maneira mais fácil de pensar é aquela que está, né, já associada ao nosso processo intuitivo, certo? Então, vamos lá. O que acontece aqui, né? Como eu falei para vocês, eu quero um polinômio quadrático, então eu quero fazer uma sequência de transformações. Qual vai ser a sequência de transformações que eu vou fazer? Deixa eu escrever primeiro a sequência. Eu vou fazer primeiro uma translação, quer dizer, isso. Como a gente faz, como os operadores eles atuam
primeiro o que está mais à direita, então eu escrevo primeiro, a minha primeira transformação ela fica mais à direita. É meio que ao contrário de como a gente escreve, né? Então, eu quero fazer primeiro uma translação, né, com o vetor epsilon aqui. Depois eu quero fazer uma rotação com um ângulo epsilon z, certo? Então, esse cara aqui é uma rotação epsilon z. Tá? Então, eu fiz o quê? Eu transladei e depois girei. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero desfazer minha translação. Então, eu vou fazer uma translação, né, com dagger aqui. Mas a gente sabe que fazer uma translação com dagger, ou seja, é a inversa desse cara aqui, mesma coisa de fazer uma translação com menos epsilon aqui, seta, né? Então, eu faço uma translação com menos epsilon. Tá certo? E eu quero desfazer esse cara aqui. Então, eu desfaço ele também. Então, eu boto aqui por último a minha última transformação, que é uma rotação de ângulo menos epsilon z. Menos epsilon z e3. Certo? Eu quero fazer esses caras aqui. A questão é, se isso aqui fosse um grupo abeliano, ou seja, se fazer essa translação e essa aqui, a ordem fosse irrelevante, então é claro que esse cara viria para cá. Se eu pudesse mudar de ordem, eu teria esse do lado desse, mas esse é a inversa desse, daria a identidade, e esse é a inversa desse, daria a identidade. Ou seja, isso aqui seria exatamente a identidade. Mas não é, porque esse grupo não é abeliano. Então, o que será que a gente vai encontrar aqui? Certo? Ok, então o setup do método é esse. A gente sempre quer fazer, a gente quer saber como duas transformações se relacionam, então a gente aplica uma transformação, a segunda transformação, a inversa da primeira, a inversa da segunda. Isso vai fornecer para a gente o polinômio quadrático nos geradores, que vai nos permitir extrair a álgebra do grupo, tá certo? Mas antes disso, a gente precisa saber o lado direito. E para saber o lado direito, como eu falei para vocês, a gente precisa saber qual é a tabela do grupo. E para isso a gente pode usar as transformações dos estados clássicos, que são mais fáceis de trabalhar. Então vamos lá. Então eu começo aqui. Estado clássico de posição, x e y. Ok? Faço uma translação aqui. É a minha primeira transformação. O que eu vou obter aqui, pessoal? Essa é bem fácil, né? X mais epsilon, y mais epsilon. Certo? Vou fazer minha segunda transformação. Bom, como é que fica a segunda transformação, pessoal? É uma rotação, aqui, horário, né? Então vai ficar assim. Cosseno epsilon z, aí tem o x mais epsilon x y, tá certo? Epsilon x menos seno epsilon z vezes, né, que é um vezes, y mais epsilon y, aqui é cosseno epsilon z, e aqui vai ser y mais epsilon y, mais seno de epsilon z, e aqui eu vou ter x mais epsilon x. Pois não. Porque não é uma rotação de 90 graus. Mas não é o mesmo vetor? Quando você... aquela hora eu estava mostrando que o gerador sozinho, ele tem um efeito de fazer a rotação de 90 graus. Tá certo? Mas aqui eu estou pegando uma translação qualquer, estou pegando um epsilon, não é um caso particular do grupo de rotação, nem do grupo de translação. É um qualquer, para um epsilon pequeno, mas ainda é qualquer. Está bem longe de 90 graus, inclusive, né? 90 graus está bem distante da identidade. Bom, mas eu preciso manter isso aqui até a segunda ordem, né, pessoal? Então eu preciso expandir esse cara. Como é que vai ficar essa expansão?
né? Eu posso lembrar o seguinte, eu vou botar aqui, ó. Cosseno de epsilon-z é igual a 1 menos epsilon-z ao quadrado sobre 2, certo? E eu tenho que seno de epsilon-z é epsilon-z. Por quê? Porque o próximo termo é cúbico, e aí eu não preciso dele, certo? Bom, o que vai acontecer com esse termo quadrático aqui? Ele vai vir aqui e aqui. Só que o quadrático só vai sobreviver quando multiplicar esse cara aqui, ó, o x e o y, certo? Então, vamos escrever primeiro ele. Então, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, a gente tem um epsilon x ao quadrado vezes x, desculpa, epsilon z ao quadrado sobre x sobre 2. E aqui embaixo é a mesma coisa, eu tenho o epsilon z ao quadrado sobre 2 e o y. Tá certo? Então agora eu posso esquecer os termos quadráticos aqui, ó, e posso pensar que o meu cosseno é 1 e o meu seno é epsilon-z, certo? Bom, então vai sobrar o quê? Mais 1 vezes epsilon x, né? Aqui é 1 vezes epsilon y, ok? Esse cara aqui, ele é sempre de primeira ordem. Como ele é sempre de primeira ordem, eu não preciso me preocupar com nada quadrático aqui, mas de qualquer forma já não tem, né? Então eu posso simplesmente trocar, vai ficar assim, menos epsilon z, y mais epsilon y, mais epsilon z, x mais epsilon x. Ok? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Né? Aqui foi epsilon z e3, agora é menos epsilon, seta. Esse é fácil, né? Como é que eu faço essa translação de menos epsilon aqui? Basta subtrair epsilon x daqui e epsilon y daqui. Mas isso é fácil. Então, vamos lá. Vai ficar epsilon z ao quadrado, x sobre 2. Espera aí, está faltando alguém? Está faltando, né? O cosseno, eu esqueci do x aqui, tá? Aqui era x mais epsilon. Eu peguei o termo quadrático daqui, multipliquei pelo x, mas o 1 vezes esse eu esqueci de botar o x aqui, tá certo? E o y aqui. Tá faltando um pedacinho. Então esse cara vai ficar assim, mas o x sobrevive lá, claro, porque é infinitesimal, então tem que voltar para a origem quando os epsilon vão para zero. Aqui o z ao quadrado y sobre 2 mais y. Esse cara ficou. E aqui eu tenho o outro que se manteve ali. Z, y mais epsilon y e mais epsilon z, x mais epsilon x. Ok. Ok. Agora a última rotação. Menos epsilon z e3. Como é que fica, pessoal? Primeira coisa é o seguinte, eu aplico aqui um gerador de primeira, segunda ordem, tanto faz, nesse cara aqui, certo? Só que se eu aplicar esse gerador aqui, é meio que irrelevante o que vai acontecer, porque esse cara já é de segunda ordem. Então só vai sobreviver aqui a parte que é o 1 do gerador, né? A parte de ordem 0 do gerador que é sempre 1. Gerador não, da transformação, que é sempre 1, né? Então esse cara se repete. Epsilon z quadrado sobre 2 mais nada vezes x, e esse cara fica epsilon y quadrado
Aqui é z quadrado sobre 2. Ok? Bom, como é que fica agora a rotação aqui? A gente já sabe, né? Ela está aqui, ó. Só que essa rotação aqui é menos epsilon. Então, é essa mesma aqui com menos epsilon z. Tá certo? Estou pegando só o pedaço da rotação que atua aqui. Isso aqui é linear, né? Então, eu posso separar em várias somas aqui. Então, mas eu já sei. Então, tá aqui, ó. Mais epsilon z ao quadrado sobre 2x, porque epsilon z menos epsilon z ao quadrado é a mesma coisa, né? E aqui vai ficar aqui também. Epsilon z ao quadrado y sobre 2. Certo? Que foi a rotação desse cara aqui. Mas eu tenho os outros pedaços. Fica mais... Opa, isso. Peraí. Isso. X menos... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver a maneira mais fácil, que eu estou fazendo só com um pedaço ali, mas eu já posso fazer com tudo. Deixa eu ver. Né, eu já posso usar esse cara aqui. Será que isso vai confundir vocês? Ali não tem nenhum termo, aqui fica daquele jeito mesmo. Vou fazer por partes, para não confundir. Então vai ficar x aqui, eu uso x aqui, né? Então fica x mais epsilon z, y mais epsilon y. Tá certo? E aqui fica a mesma coisa, trocando o sinal desse cara aqui. Então vai ficar y menos epsilon z, x mais epsilon x. Tá certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Tem alguma coisa que vocês estão... Porque está errado. Obrigado. Obrigado. Não, é negativo ainda, porque aqui o negativo vem da expansão do cosseno. Vem do fato de que essa parte do cosseno é sempre menos. O epsilon z, você pode ter positivo ou negativo, esse cara vai ser sempre negativo. Certo? Obrigado, porque não ia dar certo não, porque tem que cortar com outro termo lá, se tivesse que ser errado, ia dar errado. Ok. Então eu aplico a rotação nesse cara aqui. Esses caras são de primeira ordem, então o termo de segunda ordem já vem aqui, tá certo? Olha que interessante. Esses termos de segunda ordem estão se combinando, porque o sinal da rotação é irrelevante. Então você veja, a gente queria uma coisa assim, ó, tá vendo? Essa rotação é inversa dessa. Mas o sinal aqui é a única diferença entre elas. Mas quando você pega o termo quadrático, o sinal é irrelevante. Então tem que ter outra coisa acontecendo aí para isso aí se combinar numa coisa que vá sair da nossa expressão, porque o resultado final não depende disso, certo? Ok, então a gente precisa agora do último, né, que é o quê? Essa mesma expressão para esse termo aqui, ó. Certo? Então vai ficar assim. Deixa eu ver onde é que eu coloco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse cara aqui, ó. Eu vou escrever aqui, tá? Menos epsilon z ao quadrado x, eu já combinei os dois, tá? Menos epsilon z ao quadrado y. Eu já combinei esses dois aqui, tá certo? Aí agora eu repito aqui. Mais x mais epsilon z y. É só y. Eu tô fazendo errado isso aqui, pessoal. É só y.
certo? Ok. Então, são como eu falei, é a rotação atuando só aqui, tá certo? E agora, finalmente, eu tenho a rotação atuando nesse cara aqui. Ok? Então, vai ficar menos epsilon z x mais epsilon y, mais epsilon y mais epsilon y, que é o x aqui, isso, mais epsilon z, que agora é mais, e aí esse cara aqui, epsilon z, x mais epsilon x. Tá certo? Então eu estou pegando, esse cara aqui está fazendo o papel do x. Tá vendo? Tá vendo que esse cara aqui, ele ficou assim. Ele repete aqui, tá vendo? Esse, quer que seja aparecendo aqui, repete aqui. Aqui é menos epsilon z, o que está aqui. Tá certo? Então aqui repete aqui, igual o outro lá. E agora esse cara aqui com epsilon z. Certo? Epsilon z, aqui era menos, agora ficou mais. Mesma coisa aqui. Aqui repete, mais epsilon z, x mais epsilon x. Agora é menos epsilon z, esse cara aqui, que é menos epsilon z, y mais epsilon y. Bagunça, hein? Bom, esse x com epsilon quadrado, eu vou botar uma bolinha aqui, ó. Ele cortou com esse cara aqui. Aqui eu tenho a mesma coisa, eu tenho epsilon z quadrado y, então eu vou fazer um xzinho aqui, uma bola, cortou aqui, certo? Esse termo aqui é cúbico, então isso aqui não importa, né? Porque aqui é epsilon z, epsilon y, é irrelevante. Então sobra a gente olhar para esse cara aqui, vai ficar aqui, ó, epsilon z y menos epsilon z y. Então esse cara vai ganhar um x grande aqui, ó. Tá certo? E esse cara aqui vai ficar como? Menos epsilon zx mais epsilon zx. O que sobrou? X menos epsilon z, epsilon y, e aqui y mais epsilon z, epsilon x. Agora eu vou olhar aqui para ver se eu não errei nada. Epsilon y, epsilon z e epsilon x, epsilon z. É isso aqui. Certo? É chatinho, mas é algorítmico, né? Se você fizer com bastante atenção, dá para não errar e aí você encontra aqui. Então isso aqui é uma maneira simples de encontrar a tabela de multiplicação do grupo olhando simplesmente a transformação dos estados clássicos. Como eu falei para você, independente da representação do grupo, ele tem sempre a mesma tabela de multiplicação, então você tem o direito de fazer essa busca da tabela de multiplicação pensando nos estados clássicos. Tá tudo bem, pessoal? Eu não estou entendendo. Tipo, a gente estava buscando a identidade. Não, a gente queria descobrir qual é a diferença da identidade. Isso aqui não é identidade, por isso que eu botei essa interrogação aqui. Como eu falei para vocês, só seria identidade caso esses operadores comutassem. E a gente está buscando justamente o quanto que isso aqui difere da identidade, porque se fosse identidade, esse cara comutaria com esse, daria identidade aqui e identidade ali. O fato de não ser identidade mostra pra gente que esses caras não são um grupo abeliano. Essas transformações, elas não são... a ordem delas é relevante.
certo? E o que a gente acabou de ver aqui, ó? O que é isso aqui? Isso é uma rotação ou uma translação? É uma translação. Não tem x e não tem y aqui. É simplesmente uma soma de um número aqui e uma soma de um número acolá. É como se eu estivesse fazendo uma translação com o meu vetorzinho aqui, cujos componentes seriam menos epsilon-z, epsilon-y, né? Estou botando notação de ênupla aqui só para simplificar. E aqui epsilon-z, epsilon-x. Tá certo? Então a gente descobriu que isso aqui, o lado direito, não é identidade. O lado direito é translação, que está bem ali. Menos epsilon-z, epsilon-y, mais epsilon-z, epsilon-x. Ok, e agora? O que a gente faz? Isso. Ali é ensino da identidade. Sim. Na verdade, você de cara já saberia, né? Mas sim, a gente quer saber o que difere uma aplicação, essas aplicações, o quanto que elas diferem da identidade. Tá certo? Isso, se vocês pensarem, pessoal, é muito parecido com o que você faz em geometria diferencial. Quando você pega um vetor, você translada ele para cá, translada ele para cá, transporta paralelamente daqui para cá, para cá, para cá, para cá. E o fato dele não voltar para a identidade, ou seja, se eu pego um vetor aqui e eu faço essa brincadeira e ele volta assim, eu tenho curvatura no meu espaço. É muito similar ao que a gente está fazendo aqui. Isso. E isso aqui, esse termo aqui especial é o que nos permitirá calcular o comutador deles. Que a gente vai repetir essa mesma brincadeira agora para os operadores. Certo? Então vamos lá. Identidade mais I epsilon sobre cortar, deixa eu ver se está certo isso aqui. Tá. Né? Como é que fica aqui, pessoal? Eu tenho menos epsilon z lz ao quadrado sobre h cortado 2. Pode ser o contrário, né? Eu tenho identidade mais i epsilon p sobre h cortado menos epsilon p ao quadrado sobre h cortado. Tem 2 aqui. Deixa eu botar o 2 para a esquerda, que é muito estranho. Assim, pronto. Eu estou escrevendo todos aqueles operadores agora do ponto de vista da expansão de Taylor do operador do mapa exponencial até segunda ordem, tá? Bom,
E aí, pessoal? Tá até aqui tudo bem? É só expandir todas as exponenciais até segunda ordem, né? E aqui é aquela ordem, tá? Ó, lembra, translação, rotação, inversa da translação, da translação, inversa da rotação. Certo? Ok. Qual mais fácil aqui? É identidade vezes identidade, vezes identidade, vezes identidade. Identidade. Tá certo? Aqui, eu penso, eu acho que, para mim, pelo menos, é mais fácil pensar nisso aqui, ordem a ordem, tá certo? Eu aconselho vocês fazerem assim, do que simplesmente sair multiplicando todos os termos aqui indiscriminadamente. Então, sempre vai ter um termo que vai ser assim, identidade, primeira ordem, identidade, identidade, identidade. Né? Primeira ordem, identidade, identidade, identidade. Então, como tem identidade lá, você tem a soma dos termos de primeira ordem. Tem. Isso. Obrigado. Ok, então os termos de primeira ordem estão lá, estão moleza, né? É só somar todo mundo. Só que o que acontece quando eu somo esse com esse aqui? Deixa eu escrever todos, tá? Vai ficar assim. Menos I, YZ, LZ, sobre H cortado. Mas eu tenho esse cara aqui também, que é menos I, YZ, LZ, sobre H cortado. Ou seja, esse corta já com esse cara aqui. E o outro termo de primeira ordem é esse cara aqui e esse cara aqui e esse cara aqui. Então vai ficar mais I, Y, escalar P, chapéu, sobre H cortado, menos I, Y, escalar P, sobre H cortado. Cortou, cortou. Né? Ou seja, em primeira ordem, essas transformações comutam. Então, de cara, a gente vê que a gente não encontraria nada se a gente não tivesse feito até a segunda ordem. Tá certo? Até aqui todo mundo acompanhou? Isso aqui esse primeiro termo aqui é isso, vezes isso. Tá certo? O próximo termo é esse, vezes esse, vezes esse, vezes aquele. É menos. As transformações é menos aqui mesmo. Mas essas aqui são as que estão, são as que vêm depois, que são as que são as inversas. Mas você tem razão, a definição é com menos aqui mesmo. Ok? Bom, então tá tranquilo, né? Bom, os termos quadráticos também são fáceis de pensar, porque os quadráticos não envolvem nenhuma multiplicação que não seja com identidade. Né? Pelo menos esses que já são quadráticos aqui, tá certo? E como é que ficam eles, pessoal? Né? Eu tenho esse cara aqui, identidade, identidade, identidade. Só que ele repete aqui, tá certo? Então eu tiro 2 ali, vai ficar menos YP sobre H cortado e os H cortados ao quadrado. Eu estou esquecendo o quadrado nos H cortados, tá? Ok. E a mesma coisa aqui. Esse cara aqui vai ficar menos YZ, LZ ao quadrado sobre H cortado ao quadrado. Ok? Então, como a mesma coisa aconteceu aqui, com os termos quadráticos aqui, olha, eles se combinaram, tá vendo? E eles se combinaram ali também. Ok. Agora vamos nos mais complicados. Eu vou ter esse termo aqui, de primeira ordem, vezes o quadrático, já não importa. Esse vezes esse importa, esse vezes esse importa, e esse vezes esse importa. Então eu preciso pegar todos os termos que vão ser produtos quadráticos. Ok. Então como é que fica, pessoal? Eu vou ter o seguinte. Mais, eu vou escrever aqui, I, Y, Z, LZ sobre H cortado, eu vou ter mais I,
epsilon seta escalar P sobre H cortado, né? E eu vou ter esse cara aqui, menos I epsilon Z LZ sobre H cortado. E esses caras aqui multiplicam esse cara aqui, ó. Menos I epsilon escalar P sobre H cortado. Todo mundo concorda? Né? Esse vezes identidade vezes esse é isso vezes isso. Certo? Esse, identidade vezes esse vezes identidade vezes aquele é o próximo aqui. E o último é identidade vezes esse vezes aquele, que é esse vezes esse aqui. Mas aqui, pessoal, ó, cortou isso com esse cara aqui e ficou o termo quadrático, tá certo? Só que o termo quadrático ele é assim, ó. Esse termo aqui tem um I e aqui tem um menos I. Não tem o 2 aqui, o 2 vinha da série de Taylor em segunda ordem, né, da exponencial. Então esse cara aqui fica positivo, que junta com esse cara aqui, ó. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma bolinha aqui, fazer um X assim, né, que vai juntar com esse cara aqui, que morre com esse cara aqui. Ok? Agora veja, o termo de primeira ordem eu já combinei com todo mundo aqui. Eu não preciso combinar mais com os que estão à minha direita, tá certo? Quando eu for abrir aqui, eu posso pensar nesse cara com esses outros aqui, tá vendo? Mas esse vezes esse eu já fiz. Então agora estou indo da direita para a esquerda, eu só preciso pensar nesse cara vezes os outros aqui, certo? Então vamos lá. Esse cara aqui. Então à esquerda dele o que eu tenho? Eu tenho esse cara aqui. I, E, Z, LZ sobre H cortado. Eu tenho esse cara aqui, mais I, E, P sobre H cortado. Então esse, e esse cara aqui é o que multiplica os dois. Menos I, E, Z, LZ sobre H cortado. Certo? Bom, esse cara com esse cara aqui dá epsilon quadrado, o menos I com I dá 1, fica todo mundo quadrado aqui, então esse com esse eu já tiro aqui com essa minha bola em um X. Tá certo? Cortou aqui, ó. Bola com X, cortou aqui. Mas esse pedacinho sobrou. Tá certo? E agora sobrou só esse cara aqui, ó, para multiplicar com quem está à esquerda. Tá certo? Esse cara só tem um cara à esquerda dele, esse cara não tem ninguém à esquerda dele. Então não preciso me preocupar, só falta um termo, que é I epsilon Z LZ sobre H cortado vezes esse cara aqui. I epsilon escalar P sobre H cortado. Tem um vezes aqui. Mas o que é isso aqui, pessoal? Ó, menos I com menos I dá 1. Aqui é I com I, se eu não errei nada, isso. I com I dá menos 1. Né? Eu tenho H cortado quadrado, isso aqui vai ficar assim. Deixa eu ver se eu não estou fazendo uma besteira. Não, o I corta, tem que cortar mesmo, porque aqui tá, ok. Então isso aqui vai ficar o seguinte. Epsilon Z sobre H cortado ao quadrado, comutador de epsilon P com LZ. Tá certo? Qual a identidade? Ah, desculpa. Identidade mais isso aqui. Certo?
Bom, pessoal, mas a gente já sabe o que tem que aparecer no lado direito. Está aqui, ó. Tem que aparecer um operador de translação dessa forma. Isso aqui, pessoal, já pegaram o que vocês queriam daqui? Posso pagar? Esse pedaço aqui. Bom, então a gente encontrou aqui identidade mais epsilon-z sobre h cortado, comutador de epsilon-p com lz é igual a isso aqui, certo? Mas isso aqui é o quê? É a identidade, né? Menos i. Aí eu tenho aqui, veja, eu tenho i sobre h cortado, e aqui lembra, é esse vetor aqui escalar o p. Então vai ficar assim. Menos epsilon-z px, epsilon-z, epsilon-y px, tá certo? E esse cara aqui vai ficar mais epsilon-z, epsilon-x, py. Tá certo? Bom, identidade, corta com a identidade, né? Aqui o h cortado é quadrado, tá certo? Aqui só tem um h cortado, então vai ficar assim. O epsilon-z corta com epsilon, junto com esse epsilon-z, corta com esse epsilon-z aqui, então vai ficar assim. E P LZ é igual a menos I H cortado menos epsilon y px mais epsilon x py. Isso aqui faz sentido pra gente? Agora veja, isso aqui é uma translação numa direção arbitrária, tá certo? E eu acabei de ver qual é o comutador de uma translação numa direção arbitrária com uma rotação no eixo Z, em torno do eixo Z. O que vocês acham? Vamos pegar epsilon y igual a zero. Se epsilon y igual a zero, isso aqui é px, aí tem um epsilon x aqui, lz. Bom, mas se epsilon y igual a zero, sobra só esse cara aqui, ó, fica menos i h cortado ex py. Mas é o que a gente tinha obtido antes. Se a gente faz a mesma coisa, a gente faz o ex, o epsilon x igual a zero, aqui eu vou ter py, epsilon y, lz, vai ser igual a i h cortado, porque esse cara com menos daqui, epsilon y px. Tá certo? Então, bom, o que a gente fez aqui, pessoal? Só para fazer uma recapitulação. A gente fez uma conta longa e complicada, não porque obter esse resultado em si é complicado. Na verdade, pelo contrário, porque é fácil obter esse resultado de outras formas, pensando diretamente com as translações aqui, a gente fez desse jeito para vocês entenderem como aplicar o algoritmo, tá certo?
Então vocês podem agora pegar tudo que vocês sabem sobre transformações de Lorentz e encontrar toda a álgebra do grupo de Poincaré. Agora vocês já sabem fazer, vocês podem chegar em casa e fazer isso. Né? Então vocês vão ver como que todos os geradores do grupo de Poincaré se comportam, como é que eles se compõem, não se compõem. Ali dentro tem equação de Dirac, tem um monte de coisa, entendeu? Então é super interessante. E vocês podem inventar quebras de simetria ou transformações extras, mais dimensões e pensar como que elas te dão que álgebra, quais são os geradores, os observáveis associados e assim por diante. Certo? Fazer conta? Bom, deixa eu ver. Eu olhei e não vi. Ok. E aí vocês veem, pessoal, que tem uma coisa muito interessante acontecendo aqui. Veja bem, a gente mostrou que esse cara aqui... Deixa eu... Aqui assim. Com X chapéu. Quando é infinitesimal, esse negócio aqui vai ser, como a gente tinha visto, x menos epsilon z y. Certo? Se eu aplicar de novo essa transformação, de novo, eu vou ver que esse cara vai dar a rotação mesmo. Ou seja, isso aqui, quando eu for para o caso finito, né, quando o meu epsilon z for para um θ, como eu fiz antes, isso aqui vai ficar assim, ó, z, uma transformação R agora finita, x, R, vai ficar assim, cosseno θz, x chapéu, menos seno θz, y chapéu. Certo? Vocês acreditam em mim? Basta vocês fazerem a continha, vocês vão ver que dá isso aqui. Não tem muita surpresa, tá certo? Mas olha aqui, essa é a primeira componente de um vetor, essa é a primeira componente do vetor, essa é a segunda componente do vetor. Quem tem esse efeito aqui? É essa própria matriz aqui. Lembra? R, a gente fez lá no comecinho, R é assim, ó, cosseno θ menos seno θ, seno θ, mais cosseno θ. Então, se eu botar uma notação de índices aqui, eu chamar esse cara aqui de x1 e o meu y vou chamar de x2, vai ficar assim, ó. U, R, x, I, chapéu, o R vai ser igual a soma sobre J, de 1 até 2, de R, I, J, XJ. Uma conta simples, né? De forma, ali em termos de componentes, né, em termos de vetores, a gente ainda vê mais claramente o que está acontecendo. A gente está encontrando aqui U, R, X seta, o R é igual a R, X seta. Aí bota um chapéu aqui. Tá certo? Isso aqui é uma transformação totalmente voltada à mecânica quântica, no sentido de que é uma transformação unitária que está implementada no espaço de Hilbert e tal. Isso aqui é aquela rotação que vocês estão acostumados. Tá certo? Então, isso aqui é parte do fato de que a gente está procurando representações em termos de operadores unitários do grupo de rotação. Então, o grupo de rotação está lá no meio. Tá certo? Operadores que se comportam assim são o que nós chamamos de operadores vetoriais. São operadores que eles estão associados às direções do espaço. Então, quando eu giro o meu problema, esses operadores se misturam dessa forma especial aqui, justamente porque eles estão associados à direção do espaço. Se esse operador, né, vocês podiam ter se perguntado lá atrás por que a álgebra da composição do LZ com X e do LZ com P dá igual.
Porque P também é um operador vetorial, no sentido de que quando eu giro meu espaço, os meus deslocamentos na direção x e y se misturam dessa maneira especial, mas quando eu girar o meu mesmo espaço, os meus momentos lineares, que representam, né, a velocidade ali, a massa da partícula, né, numa certa direção, também precisam girar da mesma forma. Então vocês já veem dois exemplos de operadores vetoriais. E vocês vão encontrar operadores escalares, vocês vão encontrar operadores que representam áreas, vocês podem encontrar operadores que representam volumes. Ou seja, na mecânica quântica, os mesmos conceitos geométricos que a gente tem para medir coisas no espaço, ou seja, eu vou medir temperatura, é um escalar, não importa como eu inverta meu espaço, a temperatura num certo ponto que eu girei é a mesma, não faz sentido. A temperatura não aponta numa direção. Da mesma forma que, sei lá, o volume também não aponta numa direção, tá certo? Mas áreas e direções mudam quando você gira. Áreas mudam de um jeito, direções mudam de outro, tá certo? Então a gente vê aqui esses operadores que têm essas características especiais. Só que a gente vai ver que quando você pega, por exemplo, um tensor de segunda ordem, você pode ter um tensor de segunda ordem, tipo um momento de inércia. Você pode ter o tensor quântico associado ao tensor momento de inércia. Só que agora ele é uma quantidade que quando você gira, ela não se transforma mais como um vetor, ela se transforma como um tensor, tá certo? Só que você vai ver que tem pedaços do momento de inércia que se transformam de um jeito e tem pedaços que se transformam de outro. A gente vai ter que descobrir todas as formas de se transformar quando o mundo gira. Então a gente vai ter que fazer a classificação do grupo de rotação. E a gente vai encontrar as representações irredutíveis, ou seja, o pedaço da representação que quando você gira só se mistura entre si, mas não se mistura com outras partes da representação. Tá certo? Então isso aqui é bastante importante, tá, pessoal? Os operadores vetoriais. A gente acabou de descobrir que eles existem. Certo? E a gente vai dizer daqui para frente que qualquer operador que satisfaça isso aqui é um operador vetorial. Essa é a definição dele. É um operador que tem essa característica bem especial, é o que acontece com ele quando você gira o seu problema. Ok? Deixa eu ver o tempo para ver. Acho que dá para fechar isso aqui. Bom, vamos brincar um pouco agora para dar uma olhada mais concretamente no que são esses caras aqui. Então, eu vou chamar os meus autovalores de LZ, tá certo? Então, esse cara é autoadjunto, a gente já sabe disso. A gente sabe, então, que ele como autoadjunto vai ter autovalores reais, então a gente sabe que esse LZ é um número real, tá certo? E a gente já encontrou, inclusive, a representação desse operador aqui na base dos ângulos, né? Então, a gente pode pegar aqui, na base R e φ, a gente sabe que esse cara, LZ, a gente, né, é menos IH cortado, D φ, do meu psi LZ de R θ, de R φ. Certo? Mas como satisfaz a equação de autovetores e autovalores, isso aqui tem que ser igual a L psi LZ de R e φ. Bom, mas essa é uma equação razoavelmente simples de resolver, né? Qual é a solução dela? Você encontra aqui que L de RZ, R e φ vai ser igual a um pedaço aqui que eu vou chamar de psi, chamar de R maiúsculo de Rzinho, vezes exponencial de I φ LZ. Certo?
Aqui a gente começa a pensar no que está acontecendo quando você considera que as funções de onda são vetores no espaço de Hilbert. Por que eu estou falando isso? Porque é natural você pensar que o que acontece quando eu faço uma rotação de 180 graus aqui. Ou seja, se eu pegar esse φ aqui e somar π, o que vai acontecer aqui? Vai ficar R, e aqui vai ficar exponencial de I, φ, LZ mais π. E o que vai acontecer aqui? LZ. Você quer que esse negócio... Desculpa. Estou meio desatento hoje. 2π. 2π. Você quer que esse negócio aqui seja igual a ele mesmo. Porque esse cara representa simplesmente uma transformação que é uma identidade. Né? Só que veja, pessoal, precisa ser identidade? Pode ser menos identidade. Por que pode ser menos identidade? Porque isso não muda nada no meu vetor de estado. Se eu faço uma transformação ativa no meu vetor na minha função de onda, transformo ela e no fim da transformação ela fica igual ela era antes com sinal de menos, né? Então eu poderia dizer que o meu L aqui, ó, LZ, ele poderia ser o quê? Para ser identidade, ele tem que ser um número inteiro. Certo? Porque eu vou ter I 2π vezes o número inteiro, é sempre 1. Mas se ele fosse semi-inteiro, ele poderia ser, por exemplo, 0, meio, 1, 3 meios. Certo? Se eu considerar essas possibilidades todas aqui, eu tenho uma transformação que vai fazer isso, né? Ela vai transformar o meu vetor de estado num outro vetor de estado que é o mesmo. Isso tem a ver com a escolha da representação, exatamente. O mesmo estado físico, exatamente. É essa parte que a gente já viu aparecer de novo, tá certo? Mas aqui tem um certo problema. Isso faria a minha transformação agora do ponto de vista da suavidade, como na dependência de φ, faria essa minha transformação descontínua. Tá certo? Ela seria positiva, positiva, positiva. Então eu teria, digamos, uma transformação muito próxima de 2π mais 2π menos epsilon e uma transformação de epsilon. Elas, quando eu mandar epsilon para zero, essas transformações, uma levaria em φ e outra levaria em menos φ. Tá certo? Essa descontinuidade do espaço, que vem do fato de eu estar fazendo transformações finitas não, suaves, me impede de escolher isso aqui. Tá certo? Porém, a gente vai ver que tem um outro aspecto da função de onda, onde vai reemergir esses autovalores semi-inteiros aqui, como uma possibilidade adicional. Você poderia pensar que isso é só um fato matemático, mas na verdade você procura e você encontra que existem partículas de spin meio, spin 3, quer dizer, spin 3 meio ninguém nunca viu, mas partículas de spin meio existem, tá certo? Então, essa possibilidade do grupo de rotação, somado à representação do espaço de Hilbert, de fato vai se concretizar, mas não dessa forma, certo? Aqui a gente vê que só pode ser com números inteiros, certo? Outra maneira de você ver isso é o seguinte, você está exigindo que essas autofunções sejam autoadjuntas, certo? O que significa isso? Significa que eu quero que Psi1, LZ, Psi2, né? A gente pode trocar a ordem dos Psis aqui, tirando o complexo conjugado, né? Então esse cara aqui tem que ser igual a Psi2, LZ, Psi1, tá certo? Complexo conjugado aqui. Por que isso é verdade? Porque o LZ tem que ser autoadjunto. Certo? Bom, como é que fica essa integral aqui? Vamos fazer só a parte de φ para simplificar a nossa vida. Então vai ficar de 0 a 2π, né?
Psi1 de φ estrela menos I H cortado D φ, tá certo? E aqui Psi2 de φ. Isso aqui tem que ser igual ao que eu vou escrever do lado direito, que é esse cara aqui, ó. Psi2 estrela, Psi2 estrela menos IH cortado D φ, Psi1, né, D φ estrela, certo? Então você vê, eu troquei a ordem do produto interno e esse cara virou o adjunto, mas o adjunto é igual a ele, porque ele é autoadjunto, e eu troquei a posição desses caras aqui e ganhei meu complexo conjugado nesse número, tá certo? Propriedade que a gente viu lá atrás. Bom, eu posso fazer o seguinte, eu tiro esse complexo conjugado daqui, deixa eu deixar ele aqui e escrever na outra linha. Isso aqui tem que ser igual a isso, e aí vamos fazer assim, vai ficar integral, aí o complexo conjugado entra na integral, ele vem aqui, tira o complexo conjugado daqui, aqui vai ficar IH cortado, então mudou o sinal, D φ, né? E aqui o Psi1, que não tinha complexo conjugado, ganha o complexo conjugado D φ. Certo? Aí é o mesmo truque de sempre, tá? A gente vai pegar a derivada do produto menos a derivada do termo excedente. Então vai ficar assim. Vai ficar IH cortado D φ de Psi1 estrela Psi2. Então eu estou escrevendo a derivada do produto, só que essa derivada do produto, ela me dá um termo adicional, né? Ela dá o termo que eu quero, que é quando a derivada atua no Psi1, mas ele dá um termo adicional, que é quando a derivada atua no Psi2. Então eu tenho que subtrair IH cortado, del Psi2 de φ, Psi1 estrela de φ. Certo? Aqui está tudo bem, pessoal? Mas veja, isso aqui é igual a isso aqui já. Do meu lado esquerdo. Né? Então, esse cara, ele vai cortar com esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? A derivada está no Psi2, o Psi1 que tem a estrela, menos IH cortado, então cortou aqui. Então, o que sobra para a gente? Aquela integral ali, ó, IH cortado, integral de 0 a 2π de D φ1 estrela. Eu estou falando φ, mas é psi. D φ. Né? Isso aqui tem que ser igual a 0. Mas o que é isso aqui? É Psi1 estrela em 2π, Psi2 em 2π, menos Psi1 estrela em 0, Psi2 em 0. Tá certo? Então vocês veem que de fato aqui também a gente não teria nenhum impedimento de escolher o sinal negativo, tá certo? Se não fosse pela suavidade da função de onda, a gente poderia escolher aqui o menos 1, porque quando eu escolho aqui, se isso aqui vai ser igual a menos Psi1 e esse cara é menos Psi2, tanto faz, porque os dois menos irão virar mais, e se isso aqui for 0, num caso vai ser 0 no outro também, tá certo? Então a gente precisa reduzir a classe de funções que a gente trabalha para a classe de funções que satisfazem isso, e a classe de função que satisfaz isso são funções desse tipo aqui, com LZ igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Porque, ó, era isso igual a isso, isso igual a isso, isso igual a isso. Esse cortou com esse, sobrou só essa integral igual a 0. Né? Eu tenho A igual a B mais A. Corta A com A, B igual a 0. B igual a 0 está ali. Certo?
Ok. Bom, pessoal, então agora a gente já sabe quais são as autofunções. As autofunções do LZ são dadas por esse objeto aqui, tá certo? A gente vai usar isso mais para frente. Vocês já viram esse negócio aqui, de certa forma, né? Se vocês lembrarem dos harmônicos esféricos, né? Você vai lembrar que os harmônicos esféricos têm um pedaço que é exatamente dado por essa exponencial complexa. E eu acabei de ver que eu esqueci o meu guarda-chuva no carro de novo, cara. Eu já tomei banho na sexta-feira. Mas, bom, é a vida. Ok. Bom. Pessoal, isso aqui encerra o caso bidimensional. A gente tem aí tudo bem detalhado, tá certo? A gente entendeu o que acontece, a gente tem o nosso novo operador, que é o LZ, tá certo? E agora a gente vai continuar o capítulo 12 entrando no caso tridimensional. A gente vai ter uma álgebra mais complicada, porque a gente vai ter as rotações em torno dos outros eixos, né? X e Y, ok? Só que a gente está naquela situação em que tem muito tempo para terminar a aula e pouco tempo para começar. Então, vocês têm alguma dúvida, às vezes alguma coisa para discutir sobre isso aqui? Não. E aí eu estava pensando no caso porque na prática, como eu consigo inverter o espinho monético na laboratório, menos meio a meio, eu sei que eles são equivalentes na energia e consigo aplicar um campo, talvez rotacional. Faz sentido a rotacional, galera? Você vai... Não, é justamente, o que você vai entender é que a gente vai descobrir que é o seguinte, o grupo de rotação, você pode pensar nele como uma matriz, né? Você vai fazer uma rotação qualquer, você vai ter uma matriz complicada. Só que agora o seu espaço que está girando é o espaço de Hilbert, que é um espaço infinito dimensional, certo? Aí você vai descobrir que tem uma maneira muito especial de arranjar as rotações. Então você vai descobrir o seguinte, você tem uma grande matriz de rotação aqui, aqui você vai ter uma matriz 1 por 1, e o resto para cá todo é zero. Né? Então aqui você tem uma matriz que é um número 1, tá certo? Aí você vai descobrir que a rotação aqui vai ter uma matriz 2 por 2. Mas que aqui também é tudo zero. Aqui são zeros 2 por 2, tá certo? E aí você vai descobrir que aqui você vai ter uma matriz 3 por 3. Então é como se a gente estivesse tentando diagonalizar um operador, só que a gente não consegue diagonalizar ele totalmente. A gente diagonaliza em blocos. Porque não é mais só um operador, é o grupo inteiro, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque você vai descobrir que quando você representa uma partícula com spin, ela vai ser representada por esse subespaço de 2 por 2. E esse subespaço por 2 por 2 vai te dar agora o seu spinor, que vai ser como se fosse um vetorzinho, só que em vez de ter 3 componentes como vocês estão acostumados, ele é um vetor no espaço tridimensional que tem 2 componentes. Tá certo? E quando você gira o seu espaço, essas 2 componentes se transformam por esse pedaço do grupo de rotação. Então sim, o spinor vai girar no laboratório. E você vai medir a diferença. Você não muda o valor do spin, você muda a direção para onde ele aponta. Sim, exatamente. Na prática seria uns 180 graus, mais ou menos? Na prática, bom, as duas coisas, porque depende do que você vai fazer com o spin depois. Depende do que você vai medir depois. Você faz uma transformação de 360 graus, o spinor muda de sinal. Mas, por exemplo, você pegar a corrente ela vai vir de uma coisa assim, você tem 2 spinores, entendeu? Você tem aqui um operador complicado e você tem um outro spinor aqui. E aí você vai fazer o seguinte, se eu for medir a corrente elétrica de um fluxo de elétrons, a corrente elétrica não depende só de um spinor, depende desse sanduíche de spinores.
Tá? Ou seja, a medida da corrente elétrica depende de 2. Então, se você fizer uma rotação de 360 graus, esse cara muda de sinal e esse cara muda de sinal, mas o menos desse compensa com o menos desse. Aí a corrente elétrica se comporta como um vetor. Porque a corrente elétrica é uma coisa que vive no espaço. Entendeu? Mas esse cara muda de sinal. Esse sozinho muda de sinal. Então, depende do que você vai medir, você vai perceber que o observável vai depender daquele sinal ou não vai depender daquele sinal. Mas a gente vai ver isso com mais detalhe. Tá certo? Mas... depende do que você vai medir. Exatamente. Mas sua pergunta é um pouco mais complicada que isso. Mas aí a gente ainda não tem os elementos para eu te responder. Mas a gente vai entender isso aqui. Beleza? Pode perguntar. Pode? Só não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas se eu tô como X enfim, a questão é se eu vou de X para XYZ para R θ φ. Eu consigo colocar uma igualdade em alguns fatores? Sim. Você pode encontrar uma combinação linear de uma base que representa um elemento da outra, sim. E é tudo equivalente, se eu fizer... Sim. Sim. De certa forma, esse é o princípio da covariância da relatividade geral, né? Ou da, se você quiser, até da relatividade restrita. Então, sim, você vai ter uma coisa do tipo... Você vai ter X, Y, Z, tá certo? E você também tem R, θ e φ, tá certo? E você pode calcular o produto desses vetores. São vetores no mesmo espaço de Hilbert. Só que esse vetor, você vai ter ali os produtos internos, as coisas dele, e você vai encontrar esse cara aqui também. Sim, no mesmo espaço de Hilbert. É como você está rotulando o vetor. Né? Esse vetor aqui significa, lembra, esse cara aqui, se você discretizar o seu espaço, é basicamente um vetor que diz: eu tenho certeza que a partícula está aqui e tenho certeza que a partícula não está em nenhum desses outros pontos. E você rotulou seus pontos com coordenadas cartesianas. Esse vetor tem a mesma interpretação. Ele é um vetor que diz: eu tenho certeza que a partícula está a este ângulo, né, aqui do eixo Z, esse ângulo no plano XY e distância R da origem. E eu tenho certeza que a partícula está lá e tenho certeza que ela não está em nenhum outro ponto. Certo? Mas você pode fazer... Veja, tenta pensar o seguinte, nesse tipo de pergunta. O que aconteceria se isso não fosse verdade? Basicamente, as perguntas... A física que você extrai nas coordenadas cartesianas vai ser diferente da física que você extrai nas coordenadas esféricas. Então, ou o universo tem uma preferência por coordenadas, ou alguma coisa que você fez está errado. Né? Foi buscando se livrar disso que você chega na relatividade geral. Tá? Tem outros passos também, né? O princípio de equivalência e tudo mais. Mas aqui é uma dos fatores muito importantes da sua teoria. Na verdade, eu faço que tem uma dimensão para cada grau de liberdade. Uma posição, um momento. Se você quiser pensar como um produto tensorial, sim, né? Você pode pensar que esse cara aqui, pode ser escrito assim. Como produto tensorial de 3 espaços de Hilbert mais simples. E aqui também, você vê que o espaço de Hilbert que representa θ φ é o espaço de Hilbert que representa posições na casca da esfera. E o espaço de Hilbert que representa posições na casca da esfera tem uma base muito natural que são os harmônicos esféricos. Então, quando a gente escreve a solução do átomo de hidrogênio numa coisa parecida com essa aqui, a gente já está fazendo essa separação de uma coisa que só depende do raio vezes um outro espaço de Hilbert aqui, θ φ. A questão é que esses espaços aqui, eles são sempre equivalentes. Né? Você sempre tem uma maneira natural de mapear um vetor de um estado no outro. Mesmo que você construa ele separadamente,
e tente depois encontrar uma objeção entre eles, você vai sempre encontrá-la, entendeu? Mas tem certas delicadezas aqui do ponto de vista da matemática da coisa. Tem que comparar os estados de posição com posição completa. Se eu estou dizendo em esferas, é θ φ, eu comparo esse conjunto com x e z, por exemplo. Eu não posso comparar x com r θ φ, y com r θ φ. Eu poderia complicar a sua vida e dizer que isso, na verdade, não precisa ser tão simples assim. Eu posso comparar rθφ com o espaço px, py, pz. Eu posso usar tanto essa base quanto essa base aqui para representar estados no meu espaço de Hilbert. O meu espaço de Hilbert é bem mais abstrato do que você está pensando. Eu posso rotular vetores que vão ser direções nesse espaço, mas são infinitas direções. Então esse cara vai ser só mais uma direção no espaço. É claro que se você tenta representar essa direção como combinação linear dessa aqui, vai ser um negócio extremamente complicado. Mas você pode fazer. Você pode, inclusive, fazer mais complicado ainda. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar esse cara aqui. Mas você pode. Na direção X, você está no espaço das posições, e aqui você está no espaço dos momentos. Você pode ter uma função de onda, que é a função de X, PY e Z. Talvez exista alguma situação que isso aqui seja conveniente. Mas, assim, nenhum problema em fazer isso aqui. Mas é isso, pessoal.